Fala pessoal! Tá começando mais um episódio do nosso podcast. Aqui a gente junta a ciência e a vida. Tá começando Eticamente. Pode? Quando é que fazer o certo pode ser errado? Bioética basicamente é isso. É ciência, saúde, escolhas. E para conversar comigo, eu convidei três pessoas que manjam muito desse assunto. E o primeiro, ele é estudante de biologia, pesquisador, diretamente de Óbidos, para o nosso podcast. Vem aí, Diego! Seja muito bem-vindo! Diretamente de Óbidos para vocês aproveitarem muito. Também trouxemos diretamente de Óbidos ela que também faz ciências biológicas na UFOPA, brabíssima no assunto. Lívia! Oi, meu! Tudo bom? Tudo ótimo, querida. E também temos o Daniel, futuro mestre das ciências biológicas, pesquisador. E quando falamos de bioética, tem esses três na conversa. Então, bora começar, pessoal. Quando vocês escutam a palavra bioética, o que vem na cabeça de vocês? Em uma palavra. Decisão. Moral. Vida. Perfeito. Agora que a gente já tem uma base, mais ou menos, do que é a bioética, bora discutir um pouco sobre o que é a bioética, na verdade. Poderia explicar para nós, Diego? A bioética, ela analisa questões importantes sobre a ética relacionadas à vida, quando há perguntas importantes como o que fazer e o que não fazer em casos... De extremas coisas, né? Isso, Em caso de urgências ali, sim, com Tomada de certeza. decisões, né? Tomar decisões. que a gente viu muito na pandemia, né? E dentro da bioética, dentro dessa tomada de decisões, nós temos também os princípios, né? O princípio Com da não certeza. maleficência e o princípio da beneficência, que caminham juntos, né? Exatamente, são praticamente irmãos gêmeos ali nessa questão da bioética, porque sem esses dois princípios básicos não existiria essa discussão sobre bioética. Por exemplo, ali a gente pode, aqui pro Daniel. Daniel, é, vamos supor que tu tá com alguns pacientes ali e tu tem um tratamento que tu pode salvar muitas vidas, mas no decorrer desse salvamento de vidas, tu precisa sacrificar algumas. O que tu faria nessa situação? Eu acho que é um assunto bem complexo, né? Porque nós temos casos, esse assunto deve ser bem pensado, porque envolve tanto a beneficência quanto a não maleficência, mas também envolve a autonomia, que também é Um dos muito princípios, um né? princípio Um muito dos importante. princípios da bioética também. Quem de nós não gosta de tomar nossas próprias decisões? Com certeza. Exatamente. Né? Então, e dentro da autonomia tem tantos assuntos para ser discutidos, Assuntos polêmicos, né? muitos polêmicos. O aborto seria um exemplo desses. Muitas pessoas que são a favor do aborto são a favor da autonomia. Você decide o que você faz com o seu próprio corpo. né? Realmente. E quem é contra são pessoas que se dizem que são liberais, a favor da liberdade, pessoas que são a favor da liberdade de expressão, mas não respeitam a autonomia das pessoas. Né? Então tem esse embate. E no Brasil não é liberado para fazer o aborto, né? Como todos Realmente. sabemos. Porque, assim, questões éticas, elas são questões que vão favorecer a uma determinada sociedade, um determinado grupo de pessoas. Realmente. Então, e aqui no Brasil é reconhecido como uma coisa ruim para a sociedade. É como se fosse um homicídio Exatamente. e não é levado em consideração a questão da desigualdade social ali. Porque, querendo ou não, muitas pessoas que têm dinheiro fazem seu aborto ali bonitinho, enquanto as pessoas pobres acabam morrendo naquele leito. E aí vem a questão da justiça, que também é um princípio da bioética, a justiça, a igualdade, Com desigualdade. Ser justo em determinadas situações, né? Justiça. Então vem uma pergunta muito interessante. Será que realmente existe justiça dentro da saúde? Ou eles só estão preocupados na grana que está entrando ali nos hospitais? Eu acredito que há preocupação, sim, com os pacientes, mas há uma preocupação muito maior, falando criticamente, em relação às pessoas que estão à frente desses hospitais, à frente da questão da saúde da população, uma preocupação com
o dinheiro, né? E acabam negligenciando as pessoas, deixando a situação da saúde de lado e beneficiando a si próprio com recursos. A questão da ambição, né? Vem aí a Ambição. ambição e a antiética, tomada de decisões antiéticas, porque o ético seria ajudar as pessoas, né? E não priorizar a parte monetária. É exatamente aí que entra. Então, Com não certeza. seria nada justo. Realmente. Geralmente as pessoas se deixam levar pela parte monetária e esquecem de tomar decisões éticas, que seria o princípio, né? É isso, galera. Bioética não é um papo só para médico, para doutores, para cientista. A bioética é para todos, é para todo mundo, até porque é uma coisa que está no nosso dia a dia sempre. E um dos exemplos que a gente pode citar que a ética tinha sumido por aí foi na pandemia. Na pandemia, velho. Cara, Pandemia. foi loucura. Loucura, loucura. E a gente tem vários exemplos disso. A doutora Lívia aqui, fala para nós um pouco, fala um exemplo aí de A Eu- questão da vacinação, né? a vacinação. Muitas pessoas se negavam às vacinas, muitas vezes por conta de fake news. Aí diziam que iam se transformar em jacarés. Mano! Ou algo do tipo. As pessoas Então, buscavam fundamentos, né, que não tinha nada a ver. exatamente, que a vacina tinha surgido para matar as pessoas e É. não para curar. Então, muitas pessoas estavam ali. E fora que a questão também monetária que nós comentamos anteriormente, muitas pessoas estavam comprando vacinas por baixo dos panos e as pessoas que realmente necessitavam estavam sem vacina, né? Realmente. E para finalizar, Daniel, qual é essa última colocação aqui pro público? Fale o que você achou do conteúdo. Fale pro público. Então, o conteúdo sobre a bioética é muito importante, porque ele está no nosso dia a dia, está na sociedade. Ele não é apenas para doutores, para médicos, mas ele envolve toda a humanidade, digamos assim, até mesmo os animais, as plantas, porque diferente da, da ética hospitalar, digamos assim, ou medicinar, ela envolve tudo isso, envolve o ecossistema. E eu acho que é muito importante falar sobre bioética no nosso dia a dia, debater sobre isso. Verdade. Lívia, Que assim como o nosso amigo falou, assim, que a bioética ela é importante para o ecossistema, eu acho que é em relação à tomada de decisões também, porque nós vamos tomar decisões sobre a natureza. Então, eu acho que nossa vida toda está envolvida em ética, nossas atitudes. Dentro de um ônibus, a gente precisa tomar decisões éticas e a ética está em tudo. é Tá? Pra verdade. gente. E você, Diego? O que tu aprendeu hoje sobre a ética? Aprendeu não, porque você já é conhecedor. Explique para o público a importância desse debate na nossa sociedade hoje em dia. Então, esse debate é algo importantíssimo na nossa sociedade hoje em dia, pois a gente realmente precisa saber mais, a gente precisa colocar esses assuntos de ética na mesa para ser debatido, né? Porque a ética está no nosso dia a dia, como já foi falado, está nos hospitais, está na biodiversidade, animais, plantas, então está em tudo. Tudo envolve escolhas sobre bem, sobre mal, o que é bem para alguns, o que é mal para outros. Então, são inúmeros assuntos relacionados à bioética que devem ser discutidos. Então, é um assunto super importante que não deve ser deixado para amanhã. Tem que ser discutido hoje, aqui e agora. Jamais negar. Nossa, falou bonito, pareceu um biólogo de verdade, o que é, Obrigado. gente, o que é. Então, desde já eu quero agradecer a presença de vocês aqui no nosso Eu que podcast. agradeço. Prazer. Ai, gente, vai ter Foi um maravilhoso o after. nosso papo. Com Temos que certeza. marcar mais vezes. Com certeza, mentira. Não sei, talvez na próxima temporada eu chame vocês, não sei. Mas eu quero agradecer, Daniel. Obrigado, Lívia. Obrigado. Ai, eu vou ganhar um abraço, gente. Mas é isso, gente. Biodiversidade é uma coisa séria. Biodiversidade não, bioética. A bioética, eu me confundo. A bioética é uma coisa séria que precisa ser conversada. Tanto com responsabilidade, uma coisa séria, mas também tem que ser algo que não se transforme em uma chatice. Nós somos jovens, então a gente tem que falar como jovens e não com outros tipos de linguagem. Claro, a gente tem que entender também. Estamos chegando ao fim de mais um Eticamente Pode. Se você gostou, deixa seu like, compartilhe, se inscreva para mais episódios aqui. E talvez na próxima eu tenha mais do que só uma flor na mesa. Se inscreva no canal.
Tirou isso? Eu não sei. Ah, mano, Na próxima, Nada, um café. na próxima vai ter sim.